Hoje eu convido vocês a fazerem comigo um balanço deste ano de 2022. Que tal? Isso porque 2023 está aí. E vamos nos inspirar num livro em que o protagonista é super corajoso e faz, na verdade, um inventário de toda a sua vida. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Como estão? Eu sou Vanina Sigrist, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, podem entrar. Hoje o tema da nossa conversa é literatura e eu acabei de fazer a leitura de um romance que eu gostaria muito de apresentar aqui para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com esse nosso momento. Afinal de contas, dezembro de 2022, não é isso? O ano está acabando. Eu tive a sensação, não sei se vocês também, de que foi um ano que passou muito mais rápido do que outros, mas talvez seja só a minha sensação, ou talvez todo ano a gente tenha essa sensação quando chega esse momento de fechar o ano, de fechar o ciclo, de já começar a pensar no ano que vem, em 2023. Isso porque eu tenho aqui comigo um livro que tem tudo a ver com balanço de vida e com inventário. Tem por título Inventário do Azul. Vejam só que lindo, do autor João Anzanello Carrascosa. É um autor nacional e super contemporâneo que eu escolhi hoje para essa nossa conversa. Esse título, vocês percebem, é sugestivo e tem a ver com esse nosso momento, afinal de contas aqui o protagonista, o personagem em primeira pessoa, esse eu aí que conta pra gente essa história, faz esse inventário e é o inventário do azul. É belíssimo, inclusive, o projeto gráfico da Alfaguara, que publica o livro. E esse azul é um azul que remete a céu e a mar, que são duas coisas enormes, imensas e impossíveis de serem inventariadas, mas aqui a gente tem sim um narrador que faz o inventário da sua vida, desde o contrato que ele assina, ele diz com a vida e o seu nascimento, que peso ele tinha, qual a mãe, o pai, todos os personagens, inclusive ele sem nome, mas que são aí da sua ancestralidade, a sua árvore genealógica, e assim a cada capítulo a gente vai conhecendo um pouquinho dessa história. O livro está dividido em capítulos brevíssimos, curtos, alguns compostos de uma ou duas frases, outros de um parágrafo, no máximo uma página e meia. E eu acho um livro que vale a pena, para que vocês conheçam um pouquinho da prosa do João, caso ainda não conheçam. Ele é autor também de outros livros, esse é o mais recente, publicado neste ano de 2022. Ele também já publicou algumas coletâneas de contos e foi indicado a prêmios importantes da nossa literatura, o Jabuti, por exemplo. Ele também é redator publicitário e professor universitário na USP. Se vocês ainda não conhecem, eu super indico esse autor e super indico esse livro em específico do João, que na verdade é o último, que eu li, que eu conheci, porque ele fala da vida, como vocês perceberam, E não é a vida do narrador apenas, eu acho que é a vida, ponto final. E a gente tem muito a dizer sobre a vida. Há muitos livros que falam de vida, mas esse é um livro muito tocante, eu acho, e muito especial, porque falando de vida, fala consequentemente também de morte, fala consequentemente também de perdas, de passagem do tempo, de mudanças e transformações que acontecem na nossa vida, pelos vínculos que passam, que se estreitam, que se fortalecem e que também são perdidos, pelas pessoas que a gente conhece, os familiares tão queridos que muitas vezes se vão. No caso deste eu em particular, a gente percebe a perda da avó ainda na infância e também do pai, que deixa muitas saudades e que deixa, claro, uma lacuna aí super dolorosa que vai ser contada em vários e vários capítulos do livro, que não seguem necessariamente uma ordem cronológica, mas que vão permitindo esses pequenos e intensos mergulhos em momentos dessa jornada que esse eu está construindo. Eu escolhi 2 capítulos brevíssimos aqui para dividir com vocês, porque todo vídeo, da Casa na Arte eu faço a leitura de um trecho para que vocês sintam um pouquinho da prosa, da poesia, enfim, da narrativa, da trama, da linguagem, da intensidade aqui do texto, da materialidade do texto,
dos autores que eu escolho. Eu escolhi um intitulado Divisas, para que vocês sintam um pouquinho dessa escrita do João, e um outro intitulado Trança. O pai e a mãe. A temperatura do corpo entre 36,4 e 43,5 graus centígrados. A cidadezinha e a capital, a publicidade e a literatura, o filho e a filha, 1 ou 2 comprimidos de clonazepam, o peso de 3.300 gramas a 72 quilos, a testosterona entre 240 nanogramas por decilitro e 950 nanogramas por decilitro, a Caloi 10 e o C3, a altura de 1,76 metro, 18 anos e 1,72 metro atual, coração mudo e inventário do azul, a porta de casa e o mundo. Aqui, inclusive, aparecem os títulos dos livros, né, do próprio João, e é claro, a gente tem um relato autobiográfico também, é lógico, nesse livro, mas eu acho que não é um caráter que importa necessariamente, porque o que importa é que tem alguém aqui contando sobre a vida, falando de luto, falando de perda, falando de memória, né? E eu acho é um movimento, como eu disse no início do vídeo, super corajoso. Por que doloroso? Porque doloroso sempre. Por mais que a gente queira que não seja, apague más lembranças e lembre das excelentes e felizes o tempo todo é impossível, né? Conhecer a vida, a própria vida, pensar a respeito dela e tentar vivê-la de modo intenso, tirando dali também certos ensinamentos, esses esboços de teorias, esboços de explicações sobre o que teria acontecido, cenas aqui corriqueiras e cenas que trazem à tona, né, de volta desse super mergulho para dentro de si, memórias, lembranças, saudades, dores de relacionamentos, de amores que terminaram, enfim. Exige muita coragem da gente, não é todo e qualquer balanço e todo e qualquer inventário. Aqui não se trata de um simples inventário de bens materiais, que às vezes a gente faz quando um parente, sei lá, falece ou algo assim, tem que inventariar bens, heranças, enfim, inventários que são feitos em empresas e organizações ao final do ano para fazer lá seus balancetes e assim por diante. Esse inventário, sim, é que é super difícil e complexo e que exige essa coragem, porque vai trazer a dor, vai trazer aquela reflexão que muitas vezes incomoda. Mas é fantástico, né? Todos esses capítulos, eles vão se somando e eles fazem com que a gente muitas vezes perca o fôlego. Por isso, é claro, eu acho que é um livro que cabe o ano todo. Eu escolhi para esse fim de ano em particular, porque eu acho é um momento que a gente costuma, né, criar essa coragem de fazer esse balanço do que fez, do que não fez, do que deseja fazer. Começa a fazer as listinhas de desejos para 2023. Pretendo comprar um novo carro, mudar de endereço, trocar de emprego, ter um filho ou não quero ter filho, vou investir numa viagem, né? Vou investir em mim mesma, começar um novo curso, iniciar aulas de yoga. Enfim, tanto faz, né? Cada um faz aí a sua lista, mentalmente apenas, ou às vezes até em papel, ou anota no celular e tal, para que isso não se perca, para que no final de 2023 a gente se reencontre, né, consigo mesmo e tente aí verificar se a gente cumpriu ou não todas essas promessas que a gente faz. E é esse tempo do vai e do vem, e é esse ciclo que se fecha e é de 2022, vira 2023, 2024 e assim por diante. E esse relógio que nunca para é um pouco que aparece aqui, neste segundo momento que também eu gostaria de dividir com vocês, que eu disse tem por título Trança. Vamos lá? O tempo concede, o tempo subtrai. Ele sabia, está no contrato, mas as cláusulas vigoram em estado de papel. Quando se avivam em fatos que o estremecem pela materialização das dádivas ou das consequências turvas, é que na prática retorcem seu espírito. O tempo concede, o tempo subtrai. Assim ganhou a infância e a perdeu. Ganhou a juventude e ela se foi. Atingiu a estação do entendimento, que também vai passando. Assim saiu da casca, provou os gomos de distintas idades, aproxima-se do miolo da decomposição. O tempo concede, o tempo subtrai. Assim se inundou de amores, e os amores secaram.
recebeu graças e todas se tornaram cinzas. O tempo concede, o tempo subtrai. O tempo concede, o tempo subtrai. O tempo concede, o tempo subtrai. Tudo. E entre esse dá e tira ininterrupto e obsessivo do tempo, a vida está no contrato, segue incisiva, até que a trança das horas termine e os ganhos se consumem em perda total. Tem densidade, né, pessoal? Tem peso, é claro, e são reflexões que trazem à tona muitas sensações. Nem é a minha vida, mas eu me imaginei e me espelhei, é claro, em muitos episódios que o João retrata aqui com a gente, eu acho, e vocês com certeza terão as mesmas sensações se fizerem a leitura desse romance. E eu acho, espero ao menos tenha servido como um excelente convite para que vocês também mergulhem agora no balanço deste ano e já pensem no que vocês pretendem para 2023. Me digam aí nos comentários o que vocês querem fazer, o que vocês estão planejando, o que estão sonhando. Já que é um dos últimos vídeos aqui da Casa na Arte desse ano, vale a pena que a gente converse sobre isso, né? E também, é claro, vale a pena que vocês continuem acompanhando o nosso projeto no próximo, e no próximo, e no próximo ano, sem falta. Espero que tenham gostado desse meu vídeo, portanto, curtam e compartilhem. E nos encontramos no próximo. Literatura e assim por diante. Eu os encontro. Beijão, até lá!